Pessoal, iniciar a nossa aula de arte, falando um pouco sobre o eixo música. Hoje nós vamos falar um pouquinho de música folclórica brasileira. Algumas vocês vão ver que vocês conhecem, porque são músicas que fazem parte da tradição oral do nosso povo. Uma música toda particular, que faz muita parte da construção até do nosso país, porque veio junto com os povos africanos, junto com os portugueses quando chegaram aqui e fazem parte até hoje da vida e da história do nosso país. Vamos dar início à nossa aula? Olá, pessoal, vamos falar um pouco sobre música folclórica? Antes de falar sobre folclore brasileiro, vamos entender o que significa a palavra folclore. Esse termo folclore vocês já vêm ouvindo há muito tempo, tá? Desde que começaram a estudar. Vamos lá? Esse termo, criado em 1846 pelo arqueólogo inglês William Thomas, quer dizer saber popular. Geralmente, a música folclórica é elaborada por quem ignora teoria musical. Ela existe em função de uma tradição e é criada de maneira espontânea, aceita por todos. Ela se difunde de modo natural e permanece na memória do povo. A música folclórica tem autor? Tem autor, sim, mas como ela é cantada por todos, todos se acham donos dela. Afinal, é um saber que foi herdado. Então, a música folclórica, apesar da gente não ter ideia de quem é o autor delas, elas têm sim uma pessoa que as criou. É óbvio, né? Não ia aparecer assim do nada. Mas, como ela é um saber que foi herdado, transmitido de geração para geração, todo mundo se sente dono dela, de muitas delas, tá certo? A música folclórica subsiste entre as comunidades rurais e urbanas e não se adapta à moda ou às técnicas eruditas modernas. Portanto, executada ou cantada, ela é divulgada verbalmente de um membro para outro membro da coletividade, e pode ou não sofrer alterações, pois afinal, quem conta um conto aumenta um ponto. Vamos testar? Você já brincou de telefone sem fio? Então vamos brincar? Infelizmente não vamos, né? Se fôssemos brincar de telefone sem fio, é porque estaríamos em sala de aula. Seria muito legal. A música folclórica foi uma importante fonte de inspiração para vários gêneros musicais. Música sertaneja, caipira, popular e até mesmo erudita. Escreva abaixo a letra de alguma música folclórica que você conheça. Gente, olha, a música folclórica ela é muito abrangente, tá? Então ela pode ir desde daquelas canções de ninar, tá? Como, por exemplo, Nana Nenê, que a Cuca vem pegar, aquela poesiazinha, Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, também é folclórica. Então, e se você quiser dar uma aprofundada no conhecimento acerca de música folclórica, dá uma pesquisadinha no Google. Você vai ver que vai vir muitas e muitas músicas. Como você conheceu essa música? Quem cantava para você? Pois é, as músicas folclóricas que a gente conhece são aquelas que são cantadas por outras pessoas para nós, principalmente as nossas mães. Pois é assim que a música folclórica fica conhecida por muita gente. Ela vai se espalhando e sendo divulgada boca a boca. Repararam como ela é simples, fácil de cantar e de memorizar? Vamos entender um pouquinho a cultura brasileira? País com a população mais miscigenada do planeta. O Brasil é um espaço que abriga diversas religiões, crenças, culinárias, costumes e manifestações culturais. Tamanha diversidade faz do Brasil um caldeirão, onde os estilos se mesclam, conferindo-lhe características culturais únicas. O Brasil é um povo que foi colonizado. Se a gente for parar para pensar, a gente tem o hábito de pensar assim. Bom, o Brasil teve inicialmente, né, a matriz, as raízes do Brasil são indígenas. Verdade, são. Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas já se encontravam aqui.
Então eles já eram herdeiros dessa terra, os verdadeiros donos dessa terra. Aí chegaram os colonizadores, os portugueses, e deu início a essa mistura. Posteriormente, quando os portugueses começaram a construir os engenhos, né, de cana-de-açúcar, quando eles começaram a colonizar o Brasil, surgiu a necessidade, infelizmente, né, triste, de trazer os povos africanos para cá. Povos que não eram escravos, que fique muito claro, né? A gente tem o hábito de falar, o escravo, o escravo. Não, eles não eram escravos, eles foram escravizados à força. E por serem um povo mais pacífico do que o indígena, porque o indígena se rebelou contra os portugueses, eles foram escravizados mais facilmente, não só no Brasil, tá? No mundo inteiro. Infelizmente, o Brasil foi o último país a assinar a lei que extinguia a escravidão no Brasil, que é conhecido como Lei Áurea. Então, esses povos, eles começaram a se misturar. Indígenas, brancos e negros, tá? Eles começaram a se misturar e dessa mistura começou a surgir o povo brasileiro. As nossas principais matrizes, as nossas principais raízes são nos portugueses, indígenas e negros. Mas depois vieram os italianos, os alemães, os libaneses, os espanhóis, que mais? Os russos, o povo da Tchecoslováquia, que hoje já tem outro nome, é Tcheco e Eslováquia, acho, não sei. Vieram povos de tantos outros países e que continuaram a se misturar. Continuaram a construir o povo miscigenado, que é o povo brasileiro. O povo brasileiro é formado pela mistura de vários povos, sobretudo indígenas, portugueses e africanos. Por isso, a música brasileira reflete a influência dessas etnias. As tradições brasileiras estão concentradas na música, nas danças, nos mitos, nas lendas, nos cortejos indígenas, portugueses e africanos. A influência desses povos está presente em todas as áreas, desde a nossa maneira de falar, a alimentação, ao ritmo musical, à dança. Bom, a influência africana a gente já conhece bem. Vamos conhecer a influência indígena? Primeiro, os habitantes do território brasileiro, os índios se dividem em diversos povos que têm hábitos, costumes e línguas diferentes. Cada tribo possui suas próprias crenças, tradições e conhecimentos técnicos. A diversidade cultural entre as tribos indígenas brasileiras é bem maior que a existente hoje entre os brasileiros ditos civilizados. Então, o que ele quis dizer até aqui? Que os povos indígenas, ele possui uma cultura própria, tá? E também conhecimentos técnicos próprios. A gente tem o hábito de acreditar que o índio é um povo incapaz. É um povo que não é civilizado, que não é real. A diferença do que aconteceu no período da colonização é que os portugueses tentaram mudar a cultura do índio. Fazendo como? Isso se chama aculturação. Os portugueses fizeram um processo de aculturação com o povo indígena. E fizeram o quê? Fizeram com que os indígenas aprendessem a língua portuguesa, fizeram com que os indígenas deixassem de andar nus e passassem a andar com as roupas que os portugueses lhes deram. Ensinaram a escrever, ensinaram a religião católica da época. Mas os índios não tinham religião? Tinham, sim. Por isso que eles têm culturas próprias, hábitos próprios, eles têm línguas diferentes. Eles têm sua própria cultura. Vamos continuar? A influência indígena é a mais forte no folclore do interior brasileiro, povoado de seres fantásticos como o curupira, o saci-pererê, o boitatá e a iara. Na culinária brasileira, a mandioca, a erva mate, o açaí, a jabuticaba, inúmeros peixes e outros frutos da terra, além de pratos como os pirões, tá, pessoal? Se originaram da culinária indígena. Pirão é uma delícia. Palavras como abacaxi, amendoim, jaguar, capivara, ipê, jacarandá, arapuca, ariranha, boitatá, caatinga,
caboclo, guri, ibijaú, jabuticaba tem origem indígena. Tá vendo a nossa influência? Você sabia? Algumas regiões receberam maior contribuição desses povos que outras. Os estados do norte têm forte influência indígena, enquanto certas regiões do nordeste, como o recôncavo baiano, possuem uma cultura africanizada. Em outras áreas, sobretudo no sertão, persiste uma antiga mescla de características lusitanas portuguesas e indígenas, com menor participação africana. Agora vamos para a influência portuguesa. De todos os povos que chegaram ao Brasil, os portugueses, colonizadores do nosso território, foram os que maior influência tiveram na formação da cultura brasileira. Junto com sua bagagem, os portugueses trouxeram seus costumes, sua religião, sua arte, sua música e dança, bem diferente das dos índios. Vieram com seus instrumentos musicais: violão, cavaquinho, flauta, sanfona, viola, violino, clarineta, violoncelo, contrabaixo e piano. Algumas danças e cantos tradicionais lusitanos tornaram-se cantigas de roda, como boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Nossa mais evidente herança cultural lusitana é a própria língua portuguesa, atualmente falada por todos os brasileiros, mas outros legados, como a religião católica, certas festas populares, algumas figuras do folclore, pratos da nossa culinária e a introdução de estilos artísticos como o barroco, o rococó e o neoclássico, também se enraizaram no Brasil por influência dos colonizadores. Então, o colonizador português, ele influenciou, eu acho que as influências realmente são, as principais influências são deles. E a gente pode dizer que, por exemplo, a língua falada é uma influência enorme. As músicas, né, que a gente escuta, algumas comidas que comemos, né, bem como a arte. Quando ele cita ali como o estilo barroco, rococó e neoclássico, ele está falando de arte. O estilo barroco, ele está muito ligado às igrejas que foram construídas, né, no nosso país. As igrejas, principalmente da região de Minas Gerais, elas têm uma influência muito grande do barroco, tá bom? Então, olha aí um pouquinho dos portugueses e o tipo de dança e roupas que eles vestiam na época. A influência africana. Essa nós conhecemos bem, né? Os povos trazidos ao Brasil pelos colonizadores portugueses influenciaram não só a nossa música, mas muitas outras áreas. Continente africano enorme. A influência africana na língua portuguesa veio sobretudo do Iorubá. A gente já sabia disso. Língua falada pelos negros trazidos da Nigéria, com termos ligados à religião e à cozinha afro-brasileira, e do quimbundo angolano, em palavras como caçula, moleque, samba. Certas formas de expressão da linguagem rural, dita também conhecida como caipira, também têm origem na influência afro-indígena. Tá, que é está, mió, que é melhor, fulô, que é flor, mulher, que é mulher, palhaço, palhaço, memo, mesmo, acreditar, acreditar, num, é não, andando, que é andando. A gente vê muito isso, esse vocabulário, quando a gente ouve as músicas do Luiz Gonzaga, por exemplo. Porque ele, como bom sertanejo que era, né? Ele sofreu bastante influência desse tipo de linguagem. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre um brasileiro, né? Que fez músicas maravilhosas e que marcaram, principalmente, várias gerações. Vamos lá? Adoniran Barbosa, cantor e compositor paulista, utilizou essas palavras em muitas de suas composições. Vamos conferir?
Aí a gente tem uma imagem do Adoniran. Ele gostava de tocar, enquanto ele cantava, ele tocava na caixinha de fósforo, tá? Ele fazia os movimentos igual faz com o pandeiro. Pesquise em casa as canções Samba do Ernesto e Tiro ao Álvaro. Copie as letras no espaço abaixo e na página seguinte, se preferir, pode imprimi-las e colá-las no referido espaço. Depois cante-as com seus colegas. Eu vou pôr um videozinho aqui com essas duas músicas para vocês, tá certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre Adoniran? Você sabia que João Rubinato, mais conhecido como Adoniran Barbosa, foi cantor, compositor, humorista e ator brasileiro? Em programas de rádio, Rubinato representava diversos personagens, entre eles o de Adoniran Barbosa. Este acabou por se confundir com seu criador, devido à grande popularidade. Adoniran ficou conhecido pela forma de escrever as letras dos seus sambas. Aí, ó, é uma imagem, é o busto. Busto é uma imagem que é feita da parte do tronco de um artista, tá? É o busto de Adoniran, na Praça Dom Orione, em São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho das danças, né? Das origens das danças folclóricas. Conhecemos Adoniran Barbosa, um paulista que cantava com uma peculiaridade enorme, né? Principalmente na forma de falar. E agora a gente vai falar um pouquinho de dança. A dança sempre associada à música. É uma poderosa e antiquíssima linguagem universal. Os hebreus e egípcios, esses a gente já conhece muito bem, né, pessoal? Tinham suas danças sagradas. Entre os gregos e os romanos, ela era inspirada tanto pelos rituais sacros quanto pelo espírito festivo. Nossas danças folclóricas, sempre coletivas, resultaram do encontro das tradições culturais europeia, africana e nativa, ou seja, indígena. A influência indígena e negra é a maior ou menor, dependendo da região. No norte, predominam as danças e ritmos indígenas. No Nordeste, os de origem africana. Já no Sul, temos os trazidos pelos imigrantes europeus. Dessa maneira, para conhecer as danças brasileiras, precisamos conhecer um pouco das danças dos vários povos que se fundiram para formar o povo brasileiro. Olha aí, a gente tem um pouquinho dessas danças. Danças indígenas. Os índios foram criados em contato íntimo com a natureza, em meio a florestas exuberantes, rios caudalosos, fauna e floras variadas. Por isso, suas crenças são impregnadas de mistérios e misticismos. A dança e a música têm um papel relevante nos seus rituais e em sua vida social. Estão ligadas às suas crenças religiosas, às festas, lendas, representações dos mitos, brincadeiras e acontecimentos do cotidiano. A arte da dança e do canto está muito ligada a tudo aquilo que o indígena faz. Por exemplo, quando é uma determinada época do ano, que é a colheita, vai acontecer. Ao final da colheita, eles celebram. Então, está muito ligada a tudo aquilo que o índio faz. Muito ligada desse contato que ele tem com a natureza de uma forma tão íntima, tão costurada entre eles. Suas músicas e danças são ritmadas com letras simples e incisivas. Figurinos e cenários alusivos aos seres mitológicos geralmente acontecem em espaços públicos, como as praças de terra batida entre suas ocas. É aquele terreiro, porque a oca normalmente, as ocas, elas formam um círculo. Então o centro é o lugar dos acontecimentos, das celebrações, dos rituais deles. Nos rituais festivos, guerreiros ou religiosos, são utilizados símbolos mágicos, totens, amuletos, armas, imagens e diversos instrumentos musicais. As danças africanas. Na África, a dança originou-se como parte central da vida nas aldeias. Ela acentua a unidade entre os seus membros, ou seja, ela une ainda mais os membros daquela aldeia. Por isso, é quase sempre uma atividade grupal. Isso não difere muito dos índios, né? Não tem essa diferença entre eles, porque o índio também está muito ligado ao grupo.
Em sua maioria, todos os homens, mulheres e crianças participam da dança, batem palmas ou formam círculos em volta dos bailarinos. Todos os acontecimentos da vida africana são comemorados com dança. Nascimento, morte, plantio ou colheita. Ela é a parte mais importante das festas, realizadas para agradecer aos deuses uma colheita farta. As danças africanas variam de região para região, mas a maioria delas tem certas características em comum. Os participantes dançam em filas ou em círculos, e raramente a sós ou aos pares. É sempre em grupo. Às vezes, as danças apresentam até 6 ritmos ao mesmo tempo. Seus dançarinos podem usar máscaras ou enfeitar o corpo com adereços de pele de animal ou ossos para tornar seus movimentos mais expressivos, porque isso vai dar um movimento à dança. Conforme eles balançam o corpo, os adereços que eles colocam fazem um ritmo, né? Fazem um movimento. Veja algumas danças folclóricas de origem indígena: Caiapó, Caruru, Quarupi. De origem africana: maracatu, a gente tem aqui, samba de roda, jongo e Moçambique. De origem portuguesa: dança de São Gonçalo, fandango, reizado e pastoril. Olha só aí o jongo, o Moçambique, o Quarupi, olha o fandango. E o samba de roda, esse a gente conhece bem. Ó o maracatu. Agora é com você. Para a próxima aula, escolha uma das danças citadas na página anterior. Pesquise sobre ela e registre as informações encontradas, que considerar importante. Se quiser, você pode também desenhar. Então, eu gostaria que vocês fizessem o quê? Registrassem numa folha e colocassem dentro do bloco de atividades avaliativas. Tá certo? A reunião de todas essas atividades que eu passei nas aulas de música, elas serão a nota que vai compor a nota bimestral de arte, tá? Então, façam aí, por favor, as atividades.